o experimento de Millikan, 1909, foi realizado esse experimento. Primeiramente, eu vou descrever a instrumentalização, como que foram dispostos os variados equipamentos. Primeiramente, nós temos aqui um tambor, um cilindro, que em seu interior foram acoplados algumas coisas. Primeiramente, duas placas metálicas, dois eletrodos, sendo que o que foi disposto acima, ele contém um orifício central. Ambos esses eletrodos estão conectados a um polo diferente do gerador. O superior, ele é o eletrodo positivo e o inferior, o eletrodo negativo. Este equipamento aqui de cima, ele é um pulverizador, ele contém óleo. E esse pulverizador, a função dele é borrifar uma névoa de óleo neste compartimento acima do eletrodo positivo. O compartimento entre as placas, entre os eletrodos, ele será irradiado com raio-x, chama-se radiação ionizante. E também ele recebeu um microscópio para visualização. Então Millikan, ele observava tudo aqui pelo microscópio. Tudo que acontecia aqui dentro ele observava através do microscópio. Logicamente o interior desta câmara é escuro, então ele teve que acoplar aqui uma fonte luminosa. As gotículas de óleo que despencavam em função da gravidade, à medida que elas se aproximavam cada vez mais do orifício do eletrodo positivo, cada vez mais elas estavam distantes uma das outras, de tal maneira que, ao atravessar o orifício, elas já se encontravam totalmente individualizadas. O ar deste compartimento recebia a radiação ionizante, que pelo próprio nome tinha a finalidade de arrancar elétrons das moléculas de ar que ali existiam. Então as moléculas de ar, ao receberem essa radiação ionizante, perdiam elétrons. Elétrons saltavam destas moléculas de ar para o interior desta câmara. E esses elétrons eram cooptados, eram recebidos pelas gotículas de óleo que por ali passavam. Umas pegavam mais elétrons, outras menos elétrons, talvez muitas a mesma quantidade de elétrons. E elas prosseguiam no seu despencar. Millikan observava tudo isso através deste microscópio. Ele observava o comportamento da queda dessas gotículas de óleo. E ele percebeu o seguinte: quando o gerador estava desligado e esses eletrodos não podiam interferir na queda das gotículas, todas tinham a mesma velocidade de queda. Isso é físico. Um elefante e uma garrafa soltos de uma mesma altura, desprezando a resistência do ar, eles vão cair no mesmo intervalo de tempo no chão. Vão tocar o chão no mesmo intervalo de tempo, que a velocidade da queda independe da massa. Então, aquelas, digamos, mais pesadas, como se o elétron pesasse muito, mas ele pesa, ele tem uma massa, eu quero dizer, elas caíam na mesma taxa do que as que talvez, daquelas gotículas de óleo, que não tinham recebido, quiçá, nenhum elétron. Agora, quando o gerador era acionado e o eletrodo positivo freava as gotículas de óleo que tinham elétrons em sua superfície, elétrons esses provenientes da ionização do ar.
a velocidade de queda era menor. E aquelas gotículas que tinham recebido, aceptado uma quantidade maior de elétrons, tinham uma velocidade de queda menor ainda do que as outras, por conta que a placa carregada positivamente atraía para si, atraía para ela, as gotas de óleo carregadas negativamente. Posto isso, ele observando essas diferentes velocidades de queda das gotículas, ele conseguiu calcular a carga elétrica de todas elas. E ele percebeu que o valor da carga elétrica era sempre múltiplo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Se eram múltiplos, eram números inteiros. Mostrando o quê? Que o elétron ele tem a sua unicidade, ele é um ser individual. Não existe 3/4 de elétron, não existe 1,25 elétron. Ou existe elétron ou não existe, ou existe 1, ou existe 2, ou existe 3, sempre respeitando a unicidade. Como Thomson, no experimento anterior, já tinha descoberto a razão, não o valor da carga, mas a razão entre a carga do elétron e a massa do elétron, Millikan, por esse experimento, ele descobriu a carga do elétron, por conseguinte, ele descobriu a massa do elétron. A massa do elétron, que tem 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas.